Fala galerinha, vamos dar continuidade então aí no nosso assunto sobre enzimas e nesse momento a gente vai falar um pouquinho mais sobre uma das estratégias que são utilizadas aí, então para avaliar reações enzimáticas, mais especificamente a cinética enzimática, que é um dos parâmetros mais utilizados aí pelos bioquímicos para trabalhar com enzimas. O enfoque, então, da cinética enzimática é a determinação da velocidade de uma reação e como que ela se modifica em resposta a alguns parâmetros experimentais, como concentração do substrato, concentração da enzima, alguns outros fatores como pH, temperatura, presença de inibidores, certo? Então a gente vai falar um pouquinho aí de cada um desses fatores e como que eles interferem, então, na velocidade de uma reação. Bom, em relação à influência da concentração da enzima, parece até bastante óbvio falar que quanto maior a concentração de enzima, maior vai ser a velocidade de uma reação, maior vai ser a transformação de substrato em produto, certo? Só que é bom a gente ficar atento que essa relação às vezes pode sofrer algum desvio. Por exemplo, como a presença de inibidores na solução de enzimas, presença de substâncias tóxicas, a presença de algum efetor, algum ligante que vai estar ali presente, ali modulando a velocidade daquela enzima. Algumas até vezes há limitações impostas pelo método de análise. Então, para determinar a influência da concentração da enzima na reação por ela catalisada, é recomendável que a gente utilize sempre então enzimas com alto grau de pureza, substratos muito puros e métodos de análise bastante confiáveis, ok? Bom, mas nesse contexto aí de avaliar a cinética enzimática, muitos bioquímicos utilizam aí principalmente a influência da concentração do substrato na velocidade da reação. Então é um fator chave aí para ser estudado. E nessa figura aqui a gente pode perceber o seguinte: o que é velocidade? Primeiro, vamos tentar entender o que é velocidade de uma reação. Como é que a gente mede a velocidade de uma reação enzimática? A gente pode aqui pegar um gráfico onde no eixo X eu tenho aqui o tempo e no eixo Y eu tenho a concentração de produto formado em uma reação. Essas três linhas aqui são três reações hipotéticas onde eu tenho aqui concentrações aumentando gradualmente em relação ao substrato. Olha, eu tenho 0,2 micromol, 0,5 e 1 de um determinado substrato qualquer. Então aqui, olha, a gente pode perceber que a concentração de produto formado ela aumenta em função do tempo. E o que a gente pode perceber nessas três situações aqui? Que quanto maior a concentração do substrato, maior vai ser a velocidade de formação de produto. Se a gente for pensar aqui que, olha, a velocidade inicial aqui ela é linear para as três reações, e nessa primeira aqui a gente tem uma variação maior da concentração de produto em função do tempo. Em relação às outras aqui, que olha, eu tenho aqui uma quantidade menor formada de produto, na primeira aqui menor ainda, no mesmo tempo, certo? Então a velocidade de uma reação, a gente pode determiná-la aí pela diferença de concentração formada no intervalo de tempo, ok? A gente pode observar aqui então que à medida que a reação vai acontecendo, o que a velocidade ela vai diminuindo, beleza? Então olha aqui, nos três processos a velocidade ela vai diminuindo com o tempo até chegar a um certo ponto que a gente não forma mais produto. Ou seja, a velocidade aqui final ela vai ser zero. A gente não tem mais formação de produto. Então estudos para avaliar a variação de velocidade aí em função da concentração do substrato é um pouquinho complicada, certo? Então existem aí abordagens mais simplificadas na cinética, onde é mais interessante a gente estudar a velocidade inicial de uma reação em função da concentração do substrato, certo? Porque esses parâmetros aqui eles são mais complicados de avaliar, as velocidades finais aqui. Ok? Então vamos se ater então à velocidade inicial, que ela se comporta aqui então de maneira mais linear. Ok? Essa abordagem mais comum então de explorar a velocidade inicial de uma reação em função da concentração do substrato, ela funciona da seguinte maneira: à medida que a gente aumenta a concentração do substrato, a velocidade inicial ela aumenta de maneira hiperbólica até aproximar aqui de uma velocidade máxima, ok?
Deu para perceber nesse gráfico aqui que, olha, aqui, diferente desse outro aqui, que a gente tem concentração de produto em função do tempo, a gente tem aqui, olha, velocidade inicial em função da concentração de substrato. Ok? Então, esse gráfico aqui sempre vai gerar uma curva hiperbólica, onde no início, com concentrações baixas de substrato, eu tenho aqui velocidades que, à medida que eu vou aumentando a concentração do substrato, a velocidade vai aumentando. Beleza? Esse padrão cinético que eu acabei de descrever para vocês, ele levou a Victor Henry a propor em 1903 que esse padrão, para que ele seja formado, ele depende então da formação de uma etapa necessária para a catálise, que é a formação do complexo enzima-substrato. Esse padrão formado aqui, essa ideia, então, ela foi proposta e ampliada então também por Leonor Michaelis e Maud Menten. E eles falaram o seguinte, que em determinado instante, deixa eu limpar isso daqui, eles propuseram então que em determinado instante de uma reação catalisada por enzima, essa enzima ela pode existir de duas formas. Ela pode estar ou na forma livre ou na forma ligada ao substrato, combinada com o substrato. E nesse gráfico aqui a gente pode perceber o seguinte, que em baixas concentrações de substrato, olha, nesse momento 1 aqui, que olha, a maior parte da enzima ela está na forma livre. Ou seja, na medida que a gente vai adicionando mais substrato, a enzima vai se ligando ali, vai se complexando e a velocidade da reação se aumenta. Ok? Isso até certo ponto, porque vai chegar um momento que a velocidade da reação ela não se altera mais. Ou seja, a reação ela chega a uma velocidade máxima. Nessas condições, as enzimas então elas estão totalmente ligadas ao substrato. Não adianta eu colocar mais substrato, porque todas as enzimas já estão trabalhando. Então não adianta, eu posso colocar mais substrato que a velocidade não vai mais se alterar. Ficou claro? Essa relação quantitativa entre velocidade inicial, a concentração do substrato e a velocidade máxima, ela pode ser definida pela equação de Michaelis-Menten, onde eu tenho aqui, olha, a velocidade inicial exposta determinada por essa equação aqui, que olha, essa equação ela é definida, então ela é conhecida como a equação de Michaelis-Menten, onde eu tenho aqui um valor, olha aqui, que olha, o Km, esse Km aqui, ele chamado aí de constante de Michaelis, ele é numericamente igual à concentração do substrato igual a metade da velocidade máxima. Ficou claro? Ou seja, eu vou pegar aqui que olha, a velocidade máxima. Para achar o Km, eu vou pegar a metade da velocidade máxima e a concentração do substrato que corresponde à metade dessa velocidade máxima é o que eu chamo de Km. Ok? Beleza, pessoal. Ricardo, e essa equação aqui vai cair na prova? Eu preciso decorar? Não, não precisa decorar. Eu quero simplesmente que vocês olhem aqui para essa equação e identifiquem no gráfico cada um desses parâmetros. Ou seja, a velocidade inicial aqui está no eixo Y, a concentração de substrato é meu eixo X, a velocidade máxima ela pode ser observada aqui e o Km corresponde ao valor da concentração de substrato igual a metade da velocidade máxima. Ficou claro? Bom, pessoal, o Km ele pode variar muito de acordo com a enzima e mesmo até para substratos diferentes que são utilizados pela mesma enzima, certo? Então o Km ele depende de vários aspectos relacionados ao mecanismo da reação, ao número de passos de reações, as velocidades relativas dos passos individuais dessas reações. Nessa tabelinha aqui, que olha, a gente tem aqui o valor de Km para algumas enzimas e quando a gente tem aqui, por exemplo, a exoquinase, que tem aqui alguns substratos diferentes, cada Km aqui é para um substrato específico, ok? Muitas das vezes, esse Km ele pode ser utilizado como um indicador da afinidade da enzima pelo substrato, certo? Ou seja, quanto menor o valor de Km, maior vai ser a afinidade da enzima pelo substrato. Essa relação ela só é verdadeira quando a enzima ela obedece essa cinética michaeliana aqui. Ficou claro? Beleza. Essa equação de Michaelis-Menten ela pode ser transformada então algebricamente numa equação mais fácil de se mexer, mais útil, tomando aqui o inverso
dos dois lados da reação de Michaelis e Menten. Olha aqui, olha, eu transcrevi aqui a equação de Michaelis e Menten. E se eu tomar aqui uma derivada, uma dupla recíproca, ou seja, eu vou inverter esses dois lados da equação aqui, eu tenho aqui que, olha, uma equação inversa que, se eu jogar num gráfico, ele vai dar um perfil linear. Certo? Essa derivada aí, denominada equação de Lineweaver-Burke, ela é descrita então por 1 sobre velocidade máxima é igual a Km sobre V máxima vezes substrato mais 1 sobre V máximo. Ricardo, precisa decorar isso aqui também? Tá ficando muito complicado. Não, não precisa, viu, galera? Eu quero que vocês entendam o significado de cada um desses parâmetros aqui. Se eu pedir, por exemplo, vocês fazerem algum cálculo em um exercício, eu dou a equação para vocês, tá ok? O que dá para a gente tirar daqui? Primeiro, 1 sobre velocidade V0 é o eixo x, ok? Eixo y, perdão. O 1 sobre V máximo, o inverso da velocidade máxima. Se a gente for pensar aqui, que olha, eu tenho uma equação de primeiro grau, onde eu tenho aqui representado, ó, y é igual a x mais b. O que é o B? É 1 sobre V máximo. O que é o B? O B é o ponto da reta que toca no eixo Y. Ok? O que é o A? O A é Km sobre V máximo. Que vai indicar então a inclinação dessa reta aqui. E 1 sobre S é o meu eixo X. Ok? Então o X aqui é o inverso da concentração do substrato. Parece um pouquinho complicado aqui, mas eu vou dar uma atividade para vocês fazerem que vai ficar muito fácil trabalhar isso daqui. Tá ok? Bom, isso que a gente viu até agora, esses gráficos de duplo recíproco, eles podem ser muito importantes, então, para permitir que a gente possa determinar de maneira mais acurada a velocidade máxima de uma reação. É mais fácil a gente determinar a velocidade máxima aqui, que olha, numa reta, do que se eu for pegar ela para determinar essa velocidade máxima numa curva hiperbólica. É bem mais fácil trabalhar com reta, então. Além disso, esse gráfico reto aqui, que olha, ele pode ser útil na determinação de certos mecanismos de reação e na análise de inibidores. Se eu for pensar aqui em reações bissubstrato, até agora a gente viu reações onde apenas uma molécula de substrato estava sendo utilizada por enzima. Mas na grande maioria das reações que a gente vai ver no nosso organismo, 2 ou mais moléculas são substratos que se ligam numa mesma enzima. E essas reações, chamadas então de bissubstratos, elas podem ser classificadas da seguinte maneira. Eu posso ter uma reação enzimática que pode envolver o que eu chamo de grupo ternário, ou seja, eu tenho aí 2 substratos se ligando ao mesmo tempo à enzima, certo? Eu posso ter aqui então, para esse tipo de reação, uma reação que ela é dita como ordenada, onde eu tenho aqui uma ordem certa de ligação dos substratos. Eu tenho aqui primeiro a ligação de um substrato 1, depois que é formado o complexo enzima substrato 1, eu tenho aqui a formação de a ligação de um substrato 2, formando aqui o complexo ternário. Bom, ou então eu posso ter uma ordem aleatória, pode ligar aqui tanto 1 ou 2 aqui, independente da ordem, para formar o complexo ternário. Outro tipo de reação com bissubstrato é onde não há a formação desse complexo ternário. Primeiro eu tenho aqui a ligação de um substrato, formando aqui o complexo enzima substrato 1, e formo um produto primário aqui. Depois que é formado esse produto primário, ele tem aqui a modificação da enzima, e essa enzima modificada aqui, que olha, vai se ligar a um segundo substrato. Eu posso ter aqui, por exemplo, a transferência de um grupo. Ok? E então aí essa transferência de um grupo desse substrato 1 aqui vai formar uma enzima modificada que vai utilizar como substrato aqui um outro componente, formando aqui, olha, novamente um componente aqui, um complexo enzima substrato 2 e a formação aqui de um produto 2. Ou seja, eu não tive formação de um complexo ternário, ok? E para a gente diferenciar, existe um método bioquímico aqui, então, que é possível utilizar os gráficos de duplo recíproco para diferenciar esses dois tipos de reações, o que tem o grupo ternário ou o que não tem o grupo ternário. Nas reações que tem o grupo ternário, se a gente for pensar aqui que, olha, utilizar aqui a concentração de substrato 2 aqui em diferentes concentrações, eu vou ter aqui que, olha, gráficos que vão se interceptar. Eu vou ter um ponto de cruzamento aqui que, olha, diferente do que acontece
nas reações que não há formação do complexo ternário. Se eu alterar a concentração de um dos substratos aqui, que olha, mantendo fixo a do outro, a gente vai ter aqui então retas que não se interceptam. Ok? Então essas retas paralelas aqui então vai indicar então que as reações aqui não têm a formação de um complexo ternário. Esse tipo de reação aqui, galerinha, muitas das vezes aí podem ser chamadas de reação do tipo ping-pong, ou seja, entra um produto, entra um substrato, sai um produto, entra um outro substrato, sai um outro produto. É uma reação que vai e volta, ok? Outro parâmetro cinético utilizado para avaliar a eficiência catalítica de uma enzima é o que a gente chama de constante catalítica ou CACAT. Esse valor aqui, pessoal, essa constante catalítica aqui, que olha, expressa nessa tabelinha aqui, ela equivale ao número de moléculas de substratos que podem ser convertidos em produto por unidade de tempo em uma única molécula de enzima, quando essa enzima ela estiver saturada com o substrato. Ok? Ou seja, esse número pode ser às vezes extremamente grande. Se a gente for pensar aqui que olha para a catalase, uma única molécula de catalase, uma única enzima catalase, ela consegue converter, olha, 40 milhões de moléculas de peróxido de hidrogênio por segundo. Ou seja, uma única enzima, uma única molécula consegue ter essa grande eficiência catalítica aqui. Ficou claro? Certo, pessoal? Então a gente vai finalizar essa etapa da aula de cinética enzimática e numa próxima videoaula a gente vai continuar então falando aí da influência do pH, da temperatura, dos inibidores, ok? Então fico aguardando vocês aí na próxima aula. Grande abraço para todos vocês.